partir para a palavra de Deus, então, em nome de Jesus? Amém. Todos juntos? Você está pronto aí na sua casa? Já pegou sua Bíblia? Pegou sua Bíblia, já se municiou aí? Vamos juntos, então, compartilhar nosso tema. O tema de hoje é: o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Nós vamos, dentro desse texto, eu quero levar você a entender um pouquinho da palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, combater aquilo que eu não diria nem que é uma heresia, tá, irmãos? Eu não vou nem falar assim, esse povo é herege. Só alguns até pisam na bola e acabam cometendo alguns deslizes teológicos e produzindo heresias. Mas a grande maioria às vezes é honesto, às vezes é simples, às vezes é uma pessoa que não estudou a palavra de Deus, que não tem conhecimento teológico, então ele não sabe discernir, né, do que é certo, que é errado. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho, porque, enfim, o que nós vamos fazer aqui é a leitura básica e objetiva do texto e fazer exegese pura, né? Fazer uma síntese do texto, mas sem mexer na essência e na estrutura dele. Amém, pessoal? Amém. Em nome de Jesus. Bom, já oramos pelos pedidos de oração, já agradeci ao Senhor pelas bênçãos, já anunciamos aí o culto de domingo. Mas antes de nós iniciarmos essa leitura desse texto, eu gostaria de convidar a igreja do Senhor que está aí assistindo. Tem pessoas assistindo aí? Tem, né? Tem. Então, você que está aí assistindo, acompanhando a gente, e, enfim, curvar sua cabeça, fechar teus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração, que eu quero agradecer ao Senhor mais um pouquinho, entregar nas mãos dele a minha alma, o meu coração, que ele fale através da minha vida, que esse estudo ele venha edificar a tua vida e a minha nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e orar ao Senhor? Vamos lá. Senhor, no nome de Jesus, é que eu apresento ao Senhor esse momento e peço ao Senhor a tua misericórdia sobre minha vida, sobre meus pensamentos, meu coração. Toma nas tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade. Usa minha vida para a glória do teu nome, que seja tudo para a honra do teu nome, Senhor. Eu tenho, Senhor, colocado nas tuas mãos as petições da igreja, tenho colocado as aflições dos nossos corações, as nossas preocupações. Eu peço nessa hora que o Senhor, através do teu Espírito, Deus, venha nos dar discernimento e venha nos conduzir dentro da tua vontade, Deus. Que nós sejamos levados agora para o centro da tua vontade, que teu Espírito ministre nossos corações. E através desse estudo, o Senhor venha edificar nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Bom, e antes de mais nada, também agradecer ao Senhor, porque nesse tempo de lutas, nesse tempo de guerra, né, nós nos compadecemos de todos que estão sofrendo e estão passando as dificuldades aí com a doença. Essa semana eu vi pelo menos 2 notícias de pastores que foram levados para a glória, para o reino de Deus, por conta desse Covid. E eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, porque é como outro dia a Cássia, né, compartilhou aqui na igreja. Ela agradeceu ao Senhor porque ela, como enquanto assistente social, não precisou, né, trabalhar dessa forma, anunciando ou dando aviso de óbitos dentro da sua família. Eu agradeço ao Senhor que o Senhor tem nos guardado. E eu não falo só da minha família, viu, igreja do Senhor? Eu falo da nossa igreja, né? Eu sei que muitos de nós temos nossos problemas, talvez até entre nós alguns tenham até sido acometidos. A gente nem sabe, porque tem pessoas que são assintomáticas, sabe? E outra coisa, né, irmãos? Talvez essa coisa já aconteceu com alguém e a pessoa nem percebeu. Não é que nós estávamos falando outro dia? Né? Talvez a pessoa já tenha contraído, sabe? Já se recuperou. E que o Senhor tem guardado nossas vidas. Então eu louvo, agradeço ao nome do nosso Senhor e peço ao Senhor que continue nos guardando, continue guardando a tua igreja, guardando a essência, guardando os irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, e como diz o Salmo 91, que peste nenhuma, nem aflição alguma chegue sobre sua tenda, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor guarde tua vida, viu, meu irmão, minha irmã, que está em casa, que te conserve em paz, que você seja aí, né, passe por toda essa situação em glória, em vitória, no nome de Jesus. Amém? E que o Senhor seja louvado pelas nossas vidas, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares, né, que o Senhor tem guardado até esse presente momento. Amém? Amém. Bom, então vamos lá.
Vamos falar do justo que vai viver pela fé. Amém? Vocês estão prontos? Amém. Bom, vamos lá. Eu tenho já, né, na minha caminhada com Deus, eu tenho ouvido muitas pessoas fazer uma exegese totalmente fora do contexto desse versículo. Inclusive, tem muitos irmãos que nem sabem onde está escrito que o justo vai viver pela fé. Mas, num momento ou outro ali, está sempre mencionando: ah, mas está escrito na palavra de Deus que o justo vai viver pela fé. Então, eu tenho fé, né, que tal coisa vai acontecer. Eu tenho fé que o Senhor vai curar. Eu tenho fé que o Senhor vai prosperar. Eu tenho fé e eu vou alcançar. Sabe, a pessoa chega uma vez, eu acho que eu tenho certeza que todos os irmãos já passaram, já ouviram e já conheceram irmãos nossos que interpretam da seguinte forma. Por exemplo: ah, eu tenho fé em Jesus, então Deus é obrigado a me abençoar. Não é, Carlos? Não é, o Carlos está aqui hoje. Não é, a gente já não ouviu de pessoas assim: ah, eu tenho fé, eu vou conquistar meu carro, eu vou conquistar minha casa, eu vou conquistar meu casamento, eu vou conquistar meu emprego, né, um bom salário, eu tenho fé. Não é assim? Então, meu irmão, nem pergunta se Deus concorda, né? Então, é verdade. Porque a pessoa fala assim: bom, eu tenho fé, e Jesus disse na sua palavra, né? Tudo que você pedir, não duvidando, crendo em todo o seu coração, o Pai vai fazer. Mas é uma pena que talvez muitas pessoas não tenham acesso ao estudo teológico, ou ao estudo pelo menos da palavra, da Bíblia. Dentro das suas igrejas, às vezes não existe um estudo bíblico, né? Mas eu, como tenho compartilhado com os irmãos, sim, o Senhor disse que tudo que nós pedirmos, crendo, não duvidando, Ele vai fazer, para a glória do nome do nosso Deus, né? Em Cristo Jesus. Porém, né, irmãos, nós não somos nécios, né? Nós sabemos que existe a necessidade de haver a aliança com Deus, e tudo que nós formos pedir a Deus, como eu já disse num outro estudo que nós fizemos aqui na igreja, deve estar alinhado com o propósito e com a vontade de Deus, né? Deus não vai dar coisas às pessoas que não vão ser para a glória do nome dele. Deus não vai fazer nada na vida de alguém que não seja para exaltar o seu nome. Então muita gente entende errado isso, né, cara? Inclusive eu conheço pessoas que diz que tem fé e não estão servindo a Deus em momento nenhum na sua vida, né? Mas lá no Facebook é o crente mais bonito do mundo, porque toda hora postando versículos: enquanto eu tiver fé, ninguém me derruba, enquanto não sei o que, sabe, meu irmão? Não adianta, não é isso que a Bíblia diz. Amém? A fé, essa fé de ficar declarando: eu tenho fé, então eu sei que coisas boas vão acontecer na minha vida. É a mesma coisa do cara lá que vai decidir o campeonato de carnaval. Não tem essas coisas no mundo? Tem, né? Eu tenho familiares que gostam muito desse negócio de carnaval. Inclusive, se eu não me engano, um dos meus tios é presidente de uma escola de samba. E assim, mas não adianta nada, meu irmão. O cara chega lá e falar com Deus assim: Deus vai ajudar esse ano, a gente vai ganhar o desfile. Vai ganhar o campeonato lá e não sei o quê. O que Deus tem a ver com escola de samba, meu irmão? Que exaltam até outros deuses, que exaltam as situações que o Senhor não aprova. O que Deus tem a ver com o campeonato de futebol? Adianta ter fé para ser um jogador de futebol? Eu tenho fé, e esse ano o Corinthians vai ser campeão, tá, não sei o quê. Vai nessa, meu irmão. Vai nessa para você ver, né? Não adianta nada. Seu irmão é palmeirense lá, vai falar: eu tenho fé, o Palmeiras um dia vai ganhar, vai ser mundial. Vai para o céu e não vai ver, meu irmão. Não é por essa fé. Amém, pessoal? Não é por essa fé. Sabe, meu irmão? É por isso que eu estou falando. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé, e muita gente interpreta da forma mais equivocada possível. Amém? Inclusive, alguns lobos vestidos em pele de ovelha acabam se usando desse versículo, se usando dessa palavra, e enganando as pessoas e trazendo para si a riqueza, trazendo para si o interesse financeiro, o interesse naquilo que não vem do céu, ajuntando tesouros na terra, ou como Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba, mas ajuntem no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não tem como roubar. Mas mesmo assim, as pessoas se usam do versículo
né? O justo vai viver pela fé, para criarem votos, né? Já ouviram falar de... Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão em casa. Já ouviu falar de campanha? Já ouviu falar de campanha, Carlos? Já ouviu falar de campanha, pastor Ivani? Né? Você em casa aí, minha irmã, meu irmão, já ouviu falar de campanha? A pessoa vai lá e fala, campanha da vitória, né? Para não falar outra coisa, né? Porque vai que eu falo o nome de campanha que está acontecendo agora em alguma igreja e tem algum irmão assistindo e fala, está falando da minha igreja. Não, a campanha mais comum que existe, irmão, a campanha da vitória. Vamos lá, campanha da vitória. Você vai trazer aqui na igreja o seu fruto da fé, né? R$1.000. Amém, igreja do Senhor? R$1.000. Ué, mas não é, o justo vai viver pela fé? Ué, como assim? Como? Tem que arrumar, pede emprestado, né? Pede pro cunhado lá, todo mundo tem um cunhado que tem dinheiro. Então assim, vai lá. Tem que achar o mesmo. Pede pro seu cunhado lá, pede pro seu parente, vai lá e faz o voto, e leva na igreja, e entrega pro mercenário lá. Campanha da vitória, porque o justo vai viver pela fé. Se você tiver fé, Deus vai te dar em dobro o que você ofertou. Sabe, meu irmão? Isso é roubo. Amém? Isso é roubo e charlatanismo. Amém? Eu não tenho... Eu tive refletindo sobre algumas coisas essa semana, e eu cheguei a uma conclusão, assim, que eu já tinha chegado a essa conclusão. E eu acho que eu já até comentei uma vez aqui na igreja com os irmãos, mas é que alguns momentos da nossa vida acabam nos abrindo os olhos, né? E assim, um dia eu comentei com a minha esposa, falei, a gente, graças a Deus, nós podemos falar aqui que a essência não deve nada para ninguém, sabe, irmãos? Porque a gente não tem conchavo político, a gente não tem conchavo com líder comunitário daqui da região, a gente não tem conchavo com conselho de pastores, a gente não tem conchavo com nada, a gente não deve nada para ninguém a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, através da vida dos irmãos, dos membros e aqueles que nos ajudaram, abençoando, estando presente. A não ser vocês, meu irmão, ninguém nos ajudou. Então nós não devemos nada a ninguém, não temos nada para prestar contas para ninguém, né? A não ser para a igreja. E eu cheguei a essa conclusão e falei, quer saber, meu? Às vezes a gente fica se podando, sabe, Carlos? Né? Para não falar do verdadeiro evangelho, para não falar da verdade, né? E aí eu estava vendo um vídeo, eu até compartilhei com alguns irmãos, de uma mocinha que já não é mocinha, né? Na verdade é uma cantora, uma mulher que é casada já com um pastor, se não me engano, que era de uma determinada igreja e hoje está morando na Inglaterra. E ela era cantora gospel, né? E sobre um pastor que foi acusado de assédio, e aí à medida que caiu a primeira denúncia de assédio, aí começou a pingar várias, né? Aí começaram a aparecer as outras irmãs, as outras mulheres que foram assediadas por esse pastor safado, né? Não pode chamar de pastor, né? E aí essa moça, ela fez um vídeo em defesa do outro pastor que denunciou lá no Facebook, porque os nossos irmãos, os outros pastores do mainstream aí, os caras que estão na cabeça, sabe? Os pastores famosos, os pastores novinhos, bonitinhos aí, sabe, meu irmão? Ó, eu vou falar uma coisa aqui para ficar registrado. Eu fico impressionado como é que tem gente que pode dar ouvido para criança, sabe, meu irmão? Tem pastor que acabou de casar, não sabe nem que dedo que vai a aliança e está querendo dar conselho na vida de pessoas dentro da igreja. Tem pastor que nunca passou nada na vida, nunca usou um tênis ganhado, sabe, meu irmão? Sabe? Tem pastor que nunca usou uma roupa ganhada e quer falar sobre prosperidade, sabe? Eu passei rapidinho por um vídeo, rapidinho assim mesmo, e eu falei, nossa, não é possível, cara. Não é possível que tem gente dando ouvido e tem pessoas não posso dizer da minha família, porque não é da minha família, é com família, sei lá como é que fala isso, nosso meio familiar, dentro de igrejas assim, cara, onde tem um moleque, cara, mais novo que você, de repente, pregando num domingo numa igreja lá sobre como você faz para prosperar. Você só vai prosperar naquilo que você é bom, no que você faz, não sei o quê. Eu falei, esse cara já trabalhou do que, velho? Às vezes nem trabalhou. Sabe? Então assim,
Sabe, meu irmão, eu estou meio cansado desse evangelho fajuto que estão pregando, e estou meio cansado de ser uma pessoa, tipo assim, a gente não pode falar porque senão... Não, meu irmão, o apóstolo Paulo escreveu na palavra, escreveu nas suas cartas, ele deu nomes, e nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Enquanto tiver pessoas pregando um falso evangelho, haverão pessoas que seguirão esse falso evangelho. Enquanto ninguém se levantar e falar a verdade, né? Aí, porque assim, à medida que as pessoas recebem a verdade, elas têm que escolher. Agora você tem a verdade, segue ou não, não é? Ah, mas a tua igreja, como eu falei outro dia aqui com a pastora Dalva, as pessoas olham para nós e falam assim: ah, mas a tua igreja é uma bênção, eu gosto das pessoas, tal, não sei o quê, mas não vou ficar aqui não, sabe? É que eu gosto mais de uma igreja assim, mais avivada, mais não sei o quê, mais cheio de profecia, mais cheio de mimimi, de blá blá blá. Meu irmão, você está atrás do quê? Sabe, irmão? Não dá ouvido para falso profeta, não. Não dá ouvido para moleque que não sabe nem o que é passar um dia ou dois sem ter um pão na mesa. Amém? O verdadeiro evangelho sai da boca daqueles que entendem o chamado e já vivenciaram as experiências que a Bíblia diz. Amém? Não é engraçado, cara, como tem pessoas que não sabem o que está falando e continua dando missão na vida de outras pessoas? Eu acho engraçado né? É o povo que ouve, para falar a verdade, né? Oi? Eu acho engraçado é o povo que ouve, porque para falar como eu falo, o cara lê então. um livro qualquer de autoajuda aí, anota o principal, o outro fala. É verdade. E, né? É verdade. e arrasa a multidão. Então, porque assim, eu vejo assim, conheço próximos de nós, assim, existem pessoas que você fala: meu, não é possível que essa pessoa está seguindo um fulano desse, cara. Verdade. Né? E aí, quando a pessoa passa uma situação na vida dela, quando ela passa uma dificuldade, quando ela passa uma luta terrível, aí vai lá o abençoadinho e fala assim: ô meu irmão, o justo vai viver pela fé, né? Você tem que ter fé, hein? Tem que ter fé. Você tem que fazer as coisas acontecerem na sua vida, sabe? Outro dia eu estava ouvindo rádio, e aí entrou um pastor falando no rádio lá, na rádio que eu gosto de ouvir, que toca uns louvores abençoados, eu gosto de ouvir os louvores, enfim. E aí de repente entrou o pastor lá falando assim: porque por acaso você já viu na Bíblia alguém que fez alguma coisa? Eu fiquei pensando: nossa, do que esse cara está falando, né? Aí eu resolvi ouvir até o final, né? Aí ele falou que quem tem fé não faz nada. É verdade, cara. É verdade, diante de Deus, irmãos e irmãs. Tem alguém assistindo ainda ou eu já espantei todo mundo? Não, tem um né? Misericórdia, irmão. Chama mais pessoas aí, compartilha aí, porque hoje é dia de dar cajadada. Enfim, aí o que acontece? Eu estava ouvindo o cara e falei assim: meu, como assim, meu irmão? Né? Aí o cara falou lá no rádio que quem tem fé não faz nada. Sabe, cara? Porque ele falou assim: você viu alguém fazer alguma coisa? Na verdade, as pessoas que tinham fé, elas falavam e acontecia. Eu falei: meu Deus, né? Falar e acontecer. Isso é aquela lei da atração, né, cara? Do segredo lá que surgiu no meados de 2000 e pouco aí. Enfim, meu irmão, minha irmã, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Quando alguém diz para você assim, ó: o justo viverá pela fé, não é que você vai ter que fazer surgir coisas do nada, sabe? Eu tô me segurando para não falar uma situação aqui, porque eu acho que a pessoa pode acabar se identificando, né? Mas eu vou te falar uma coisa: às vezes você está passando uma situação na sua vida, né? E você chega para conversar com um amigo, com um irmão da igreja, né? E a pessoa vira para você e fala assim: mas você não tem fé? Por que sua vida está desse jeito? Você não tem fé? O justo vai viver pela fé. Isso aí é o pessoal, né? que lê o livro de autoajuda. Então, o justo vai viver pela fé, mas tem que ter fé. Meu irmão, irmã, agora você vai saber a verdade, né? E o engraçado é que eu estava relutando para trazer esse tema hoje, né? Enfim, e como eu estava dizendo, um tempo atrás eu passei uma experiência e a pessoa falou para mim assim, porque nós estávamos falando sobre uma coisa que chama pré-benda pastoral. Eu vou usar esse termo porque eu acho que a maioria, 90%, não sabe o que eu estou falando. E aí o que acontece? E eu falando que era justo, né? Porque o pastor, a pastora que se dedica integralmente à igreja, dedicou a sua vida, o seu tempo, sua formação profissional para a igreja, né?
E aí você, por exemplo, como eu disse outro dia no estudo aqui, enquanto muitos dos irmãos estão pensando em construir carreiras, né, fazer faculdade, em chegar a montar uma empresa, chegar a algum ponto, o pastor ele vai servir ao Senhor para a igreja, né? Servir a igreja por Cristo. E aí eu estava falando que é justo o pastor ele ter a sua pré-benda pastoral, ter uma ajuda do ministério e tal. Aí o cara virou para mim e disse: não, eu não acho justo, não. Eu não acho certo, porque na Bíblia está escrito assim: de graça recebeu, de graça você vai dar. O justo, se você quer viver, você tem que viver pela fé. Entendeu, Carlos? Você tem que orar e aí Deus vai fazer aparecer lá no seu prato o seu alimento, vai fazer aparecer o seu dinheiro para pagar suas contas. Né? Eu acho que, olha, se eu perdoo, se eu já pequei, mas vamos lá. Eu acho engraçado que a pessoa que fala isso provavelmente é a mesma que ele ligou: pastor, acabou o gás, tem como dar uma força aí, certo? Aí você pega e fala: irmão, justo vive pela fé, olha aí que o senhor fogo acende. Então, já pensou? Bom, não foi o caso não, mas já pensou se acontece isso, Carlos? Né? E aí, o pior se a pessoa fala assim: não é justo o pastor ser abençoado pela igreja, porque tem que ver pela fé. Ué, você não se dedicou ao sacerdócio? Então se vira com fé agora. Aí amanhã ou depois, como o Carlos disse, amanhã ou depois a igreja está lá ajudando essa pessoa com uma cesta básica, com um bujão de gás lá. Amém? Vocês entendem isso, igreja do Senhor? Será que o povo está entendendo, cara? Né? Eu não quero que o povo fique bravo não, mas hoje nós vamos ter que rasgar o véu e mostrar de fato o que a Bíblia diz quando o justo vive pela fé. Amém, pessoal? Vamos lá. Vocês gostaram da imagem lá? Sei lá, os irmãos aí, se vocês gostaram da imagem, dá um joinha lá. Olha que imagem bonita que eu coloquei para vocês ali, ó. Uma florzinha. Eu achei bonito o campo lá, né? Que imagem legal, né? Dá até para montar um outro fundo depois ali. Amém? Vamos lá. Nosso tema é em cima desse texto aqui, ó. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia aí em nome de Jesus. Eu trouxe a minha arma aqui, ó. Quase 5 kg de Bíblia para mim, para você. Amém? Para a gente ler os textos que estão a mais aí. Romanos capítulo 1, versículo 17. Abra sua Bíblia em casa aí, em nome de Jesus. Vamos começar a estudar a palavra de Deus. Se tiver alguém te perturbando aí, fala assim: agora você dá um tempinho, porque eu estou tendo um estudo bíblico aqui, né? E eu preciso me concentrar. Vamos lá. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Quem entendeu aí, dá um glória a Deus, dá um amém. 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 Então, como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, que segundo ali os registros, você encontra lá que ela foi escrita por um discípulo do Paulo chamado Tércio, né? E foi ditada pelo apóstolo Paulo, né? E aí a gente já começa a descobrir algumas coisas na Bíblia, né? Você vai ligando um pontinho no outro, você vai vendo que talvez seja fato mesmo aquele negócio do Paulo ter problema de visão, sabe? Sabia, cara, que existe uma corrente teológica que acha que o Paulo tinha problemas sérios, cara, de visão. Por quê? Porque quando ele encontrou Jesus no caminho, né, de Damasco, se eu não me engano, que foi onde ele encontrou Jesus, o Senhor apareceu diante dele em forma de luz, né? Ele não viu Jesus, o homem Jesus, ele viu a luz do Senhor resplandecer de uma forma que os seus olhos foram queimados. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Então, e ele foi para a casa de um dos servos do Senhor, né? E lá ele foi curado, se eu não me engano, por um homem chamado Ananias, que orou sobre a cabeça dele ali, e as escamas dos olhos dele caíram. Porém, me parece que ele ficou com essa marca, né? Os olhos dele acabaram precisando de óculos, né? Amém, pessoal? Bom, está escrito ali: o justo viverá pela fé. Isso está escrito aonde? Amém? Você sabe onde está escrito isso aí? Está escrito em Abacuque, capítulo 2. Eu não marquei isso aí eu já sabia de cabeça, só que eu não lembro qual é o versículo. Lascou, né? Enfim, Abacuque capítulo 2, onde o Senhor fala sobre justiça, né? E o Paulo repetiu isso. E já fica um outro dado interessante para você que gosta de Bíblia e gosta de aprender mais na Bíblia. Abacuque 2:4. Aí, ó, viu? Abacuque 2:4.
Eu tinha certeza que era no 2, mas não sabia, não lembrava o versículo. Amém? Onde está escrito ali, leia aí o versículo. Você está com o versículo? Tô. Então lê para a gente ouvir bem, fala alto. 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém. Pela fé. Amém? Todo mundo entendeu, né? Enfim, e o Paulo repetiu isso já no capítulo 1, ou na primeira parte da sua carta, né? E para você que, como eu disse, que gosta de estudar a Bíblia, de que é um dado interessante aí, o livro onde você vai encontrar mais vezes a palavra justificado, se eu não estou enganado, é o livro de Romanos. Justificados, justifica, justificação, enfim. Amém? Só para você entender quantas vezes ele foi obrigado a explicar aquilo para os irmãos que estavam na igreja de Roma. E tinha um motivo por isso, porque a grande luta do apóstolo Paulo em suas cartas era falar com os irmãos sobre não ficar debaixo do jugo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Então o que acontece? Nessas cartas o Paulo, ele falou muito sobre a justificação em Cristo, porque nós não somos objetos mais da lei, mas sim somos da graça. E aí por isso, por muitas vezes, ele afirmou que o homem é justificado não pela lei, nem pelas suas obras, mas sim pela graça, pelo amor de Deus. Amém? E é por isso que ele escreveu nessa carta, que desde o princípio é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Então vamos lá, já começa explicando para a gente o que é esse versículo, o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É receber a nova vida em Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Quando a Bíblia afirma categoricamente que o justo vai viver pela fé, não é que você vai ser obrigado a ter uma fé inabalável, uma fé que produz coisas, uma fé que seca a figueira, sabe, meu irmão? Você não é obrigado a ter uma fé que vai curar todos os doentes. Você não é obrigado. Eu acho que talvez ninguém nunca ouviu um pastor falando sobre isso, cara. Eu acho que eu estou fazendo a pregação inversa hoje, né? Em vez de eu falar para o pessoal, você vai ter fé, vai ser curado, eu estou falando para você o oposto. Não, meu irmão, não se aflija, não seja sufocado na sua fé, não fique desesperado, porque não acontecem coisas na sua vida. Não fale assim, mas eu não tenho fé, é porque eu não tenho fé. Ou alguém chega em você e fala assim, isso não aconteceu, ou tal pessoa se desviou, porque você não teve fé. Não, eu estou te dizendo exatamente o oposto. A Bíblia diz que você vai viver pela fé na graça em Cristo Jesus. E a graça é graça, meu irmão, é favor imerecido. A graça é para os miseráveis, a graça é para aqueles que são pecadores, como nós falamos domingo aqui sobre a mulher que foi derramar um perfume sobre o Senhor. A Bíblia fala categoricamente, uma mulher pecadora. E como eu disse aos irmãos no domingo, todas as vezes que nós lemos na Bíblia a palavra pecador, está se falando de nós. Amém? Amém. Quantos entendem isso? Você ia falar alguma coisa? A irmã Dalva falou que está escrito em Hebreus 10:38 também. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Ali, Hebreus 10:38. Deus abençoe a pastora Dalva. Em nome de Jesus, colaborou com o nosso estudo hoje, né? E ali, está ali também. Eu já vim preparado, viu, minha irmã? Né? Outros versículos para explicar a nossa temática aqui, Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aí já é um outro ponto. Por isso que eu deixei no slide seguinte, tá, minha irmã? Como a pastora Dalva já cantou a bola aí, eu já resolvi, vamos passar para o próximo slide, até porque a hora está indo embora. Amém? Quando a Bíblia fala viver pela fé, meu irmão, minha irmã, envolve isso aqui, também. O Senhor te chama de meu justo. Por quê? Porque todos nós fomos justificados em Cristo e recebemos uma nova vida em Cristo. Fomos chamados de nova criatura e tudo se fez novo. Então quando o Senhor olha para a minha vida e para a sua e fala, você é meu, né? Você é meu, agora você faz parte da minha família, você faz parte do meu rol de amigos, você faz parte das pessoas que estão mais próximas de mim.
É quando o Senhor olha para nós, como está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, e Ele diz para essa pessoa, é por isso que eu disse aos irmãos outro dia aqui, ó, a graça é favor imerecido e é o amor incondicional. Porém, meu irmão, existem pessoas que acham que depois que recebeu a graça de Jesus, pode fazer o que quiser. Não tem, pastor Ivani? Não tem, Carlos? Né? Pessoas que acham que eu recebi a graça, fui salvo, então agora eu posso fazer o que quiser, que Jesus me ama, eu sou filho de Deus igual a todo mundo. Sou o favorito? Né? Então, eu sou filho de Deus igual a todo mundo é filho de Deus. Não, essa pessoa está redondamente enganada. Amém? Porque a Bíblia diz que se ele retroceder, o Senhor não tem mais prazer na vida dele. Amém? O Senhor não se agrada mais daquela alma, não se agrada mais daquela pessoa. Então, o que é o justo viver pela fé? Meu irmão, a fé que um dia você recebeu em Cristo Jesus, a fé que te levou à cruz, para ser salvo, para pagar, para entregar ali a sua vida e deixar os seus pecados sobre a cruz do madeiro, a fé que te atraiu às águas do batismo, que limpou a sua vida, que transformou o teu caráter, a fé que te faz pegar uma Bíblia no domingo e vir para a igreja, independente do que está acontecendo na sua casa, independente de como estão as coisas, independente se alguém te magoou, te ofendeu, se você está passando dificuldade financeira, se você está doente ou não. É essa a fé. Amém? É isso o justo que vive pela fé. Porque à medida em que nós caminhamos na direção da cruz, à medida que nós fazemos a vontade de Deus, à medida que nós cumprimos, ou podemos, pelo menos no mínimo possível, ter reciprocidade com o amor de Deus, como está em Hebreus aqui, o Senhor, Ele nos chama de meu justo. Então, nós olhamos para Ele e chamamos de meu Abba, né? Meu paizinho. Mas à medida que nós retrocedemos, o nosso Pai, Ele não tem mais prazer na nossa vida. Amém? Então, esse estudo de hoje, como eu disse aos irmãos, veio para rasgar o véu e tirar as escamas dos nossos olhos, distribuir cajadada para tudo que é lado, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama. A palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se você conhece alguém que está vivendo essa ilusão, fala assim, eu tenho fé em Deus, eu não preciso ir na igreja porque eu tenho fé em Deus, não é? Eu não preciso fazer tal coisa porque eu tenho fé. Não preciso batizar, eu já tenho fé em Deus, eu já creio. Eu não preciso tomar ceia porque eu já tenho fé. Eu não preciso ser fiel a Deus nas minhas coisas, na minha vida, porque eu tenho fé. Deus vai me abençoar de um jeito ou de outro. Você está enganado. Amém? Porque você não conhece a Bíblia. E hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais. Se você não é essa pessoa, mas conhece alguém assim, o Senhor te passou uma grande responsabilidade hoje, viu, minha irmã? De passar essa mensagem para alguém. De passar essa mensagem para falar assim, olha, eu aprendi na Bíblia que nós estamos debaixo da graça, a gente vive pela fé em Deus, né? A fé em Cristo nos dá uma nova vida. Mas se você retroceder, o Senhor não vai ter alegria mais na sua vida. Ele vai se entristecer com o teu coração. Amém? Amém. E vai se entristecer com suas atitudes. Amém, igreja do Senhor? Se alguém estiver ou for ver essa live daqui a um tempo e estiver nessa condição, falar assim, poxa vida, eu me afastei da igreja, me afastei das pessoas, mas eu tenho fé. Deixa eu te falar, essa sua fé, ela não vai te levar onde você precisa. Você precisa cumprir todos os requisitos. Amém? Mas não é graça, pastor? Você está se contradizendo, porque a graça é favor imerecido. Sim, a graça é favor imerecido para todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o aceitaram e se dispuseram a viver segundo os seus mandamentos. O próprio Cristo falou, aquele que me obedece é aquele que me ama, e aquele que me ama, eu estarei nele. Amém? Amém. Se você não obedece Jesus, você não o ama e Ele não está em você, me perdoe. Amém? Você pode até ter um bom coração, você pode até ter boas intenções, ser uma pessoa boa, mas isso não significa que você vai alcançar o objetivo, que você vai chegar na linha de chegada dessa corrida. Amém? Amém. Me desculpe aí, meus irmãos, se eu estiver sendo muito duro, mas é a verdade, é a palavra de Deus, eu não posso voltar atrás.
Não sei por quanto tempo, meu irmão, nós vamos ter liberdade para pregar a palavra de Deus desse jeito. Então vamos aproveitar o nosso momento, né? Amém? Amém. O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Só corroborando com tudo que a gente já falou, com tudo aquilo que eu tenho explicado para os irmãos. Do que se trata quando fala a Bíblia, o justo viverá pela fé? Fala de você não viver mais debaixo do jugo da lei, não viver debaixo da religiosidade, não viver debaixo da lei humana, nem das regras humanas, nem das doutrinas humanas das igrejas, aquelas igrejas onde o homem faz a doutrina, mas sim viver justificado pelo Cristo que foi à cruz por você e por mim e por todos os outros. Amém? Porque a palavra diz que o Senhor amou o mundo, as pessoas, não o mundo, o planeta, mas as pessoas, de tal maneira que ofereceu o teu Filho por todas as pessoas. Amém? E aí nós nos lembramos de um outro versículo do Evangelho de João, que diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque suas obras eram más. É por isso que nem todas as pessoas aceitam a Jesus Cristo. É por isso que nem todas as pessoas alcançam a iluminação dos seus olhos. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo? Amém. E somente aqueles que vivem pela fé podem dizer, né, que tem uma nova vida em Cristo, que são filhos de Deus e que são nova criatura e que Deus tem propósitos para ela. Amém? Um pai e uma mãe, quando geram um filho, e eu falo de pai e de mãe de verdade, porque tem muito pai e mãe sem vergonha, safado aí, né, que não é nem de longe, né, é pior do que bicho, né, que às vezes, ó, o passarinho, pra você ter ideia, o passarinho, que é um bicho que todo mundo acha que não raciocina, né? Nada, tem um cérebrozinho desse tamanhozinho, né? O passarinho sabe que tem que alimentar o filhotinho. E tem pai e mãe que não faz isso. Essa semana mesmo eu estava vendo uma matéria na TV, uma criança que foi encontrada na lixeira, né, filho? Com um cordão umbilical ainda. Amém, igreja do Senhor? Esse é o mundo que você está vivendo. Amém? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Essas pessoas que se divertem nos bailes funk por aí, se divertem na noite, que postam foto lá de festa de família, tomando uma cervejinha, sabe, meu irmão? Nas fotos tudo é bonito, mas quando é no dia a dia, algumas pessoas acabam fazendo atrocidades como essas. Esses não são pai e mãe de verdade nunca, jamais. Mas o pai e a mãe de verdade, quando tem um filho, ele projeta sonhos para aquele filho. Ele começa a pensar: quando meu filho crescer, eu vou colocar ele num curso de tal coisa. Quando minha filha estiver crescendo, eu vou colocar ela num curso de inglês. Eu vou levar ela para estudar, enfim, uma profissão, alguma coisa. Eu quero que ela estude, eu quero que ela faça faculdade, eu quero que ela case com uma pessoa boa. É assim ou não é, igreja do Senhor? Né? A gente projeta. Você acha que Deus não projeta isso para os seus filhos? Ele projeta, cara, não é? Quando nós chegamos a Cristo pela fé e somos levados a viver por essa fé, é óbvio que o nosso Deus faz esses projetos a nosso respeito. E à medida que o homem retrocede, o Senhor não tem mais prazer na vida dele. Amém? E é isso que a palavra está falando. À medida que as pessoas retrocedem, elas perdem o acesso que têm aos benefícios do Pai Celestial. Amém, igreja do Senhor? Todo mundo está entendendo? Amém. Amém? Será que o povo em casa está entendendo? E a pergunta que ficou ali, ó: e quem é o justo? Carlos, me faz um favorzinho, cara. Pega um copinho d'água para mim, por favor. Obrigado, cara. Eu esqueci minha garrafinha de água hoje. A garganta seca aqui. Quem é o justo? Amém? Amém. Eu peguei alguns pontos, poucos por enquanto, porque eu acho que não vai dar tempo da gente explorar todos também, sobre quem é esse justo e como age essa justiça em alguns aspectos. Amém? Como o justo age em alguns aspectos da fé. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha, aí já vamos falar do próximo slide. Obrigado, cara. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém? Tá todo mundo aí daí? Tá. Tá? Amém. Glória a Deus.
Vocês estão entendendo o estudo, meu irmão? Minha irmã, dá um okzinho aí para a pastora Ivani, que ela está com o celular ali, vendo as redes sociais, amém? O justo. Quem é o justo? Primeiro, para que fique totalmente explicado e totalmente entendido para nós, quem é o justo, nós vamos ver na Bíblia o primeiro ponto, amém? Talita, pela morte de Jesus é que nós somos chamados de justo. Quando a Bíblia fala assim, o justo, quem é o justo? Porque, sabe por que eu coloquei isso? Pastora Dalva, as irmãs que estão aí, os irmãos, sei lá. Eu coloquei isso porque alguém vai falar assim, sabe, Carlos? Mas não é o senhor mesmo que vive falando aí nos cultos que a Bíblia fala que não existe um justo sequer na terra? Porque tem pessoas que acham que é mais justo que o outro e tem direito a milagres. Não tem pessoa assim? Então, né? A gente não conhece pessoas que falam assim, mas Deus encontrou justiça na minha vida e agora eu vou receber o milagre. Meu irmão, a Bíblia fala que ninguém é justo, né? Ninguém é justo por si só. Anota essa aí no seu caderninho se você está fazendo estudo. Ninguém é justo por si. Ninguém consegue se justificar pelas suas próprias ações, pela sua própria intenção. Amém? Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos entendem isso? Quem é o justo que a Bíblia fala? Aqueles que alcançaram redenção e graça por meio de Cristo Jesus. Respondendo o seu ok aí, pastora Dalva, Andresa, pastora Cláudia. Glória, Deus abençoe, pastora Cláudia, Deus abençoe, Andresa. Aproveita aí, anota bastante aí, porque vocês vão estar pregando isso aí para alguém. O Senhor não dá ponto sem nó não, né? Ele sempre prepara uma situação. Quem é o justo? Pela morte em Cristo Jesus, o justo se manifesta. Por meio de quê? Por meio da graça e da redenção que há em Cristo Jesus. O Senhor morreu para ser justo em nosso lugar, para nos dar o direito de sermos justos aos olhos de Deus. Amém, Carlos? Você entendeu, cara? Eu, você e qualquer outra pessoa não faríamos nada, não conseguiríamos produzir essa justiça, mas Jesus morreu sem pecado, morreu sem culpa, carregando os meus pecados, carregando as minhas culpas, para que Deus olhasse para mim hoje e me chamasse de meu justo. Amém? Amém. Duro, né? E ao mesmo tempo tão bom você respirar e saber que tem um Deus de amor, né? Amém, igreja do Senhor? Amém. Segundo ponto, nós somos o justo de Deus pela vida eterna, né? Quando Jesus olha, quando o Senhor olha, e quando o apóstolo Paulo escreve o justo, quando a Bíblia fala o meu justo, quando está lá em Abacuque, o justo vai viver pela sua fidelidade. O Senhor está olhando para quem? Por aqueles que receberam o dom da vida eterna. Alguém abriu aí? Tito, capítulo 3, versículo 7? Não? Eu vou abrir aqui então. Você sabia que tinha um livro na Bíblia chamado Tito, rapaz? Né? Tito, capítulo 3, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por quem? Por sua graça, nos tornemos seus herdeiros e tendo a esperança da vida eterna. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Eu falei para o Vitor lá, que eu acho que ele está meio silencioso aí, não falou mais nada não? Não, eu falei para ele que silencioso. podia interagir, podia fazer perguntas se quisesse, amém? Enfim, quem é o justo? Quando a Bíblia olha para mim, olha para você e olha para o geral e fala assim, olha, o justo vai viver pela fé. Quem é o justo? É aquele que recebeu o dom da vida eterna, aquele que recebeu por graça e é herdeiro das promessas de Deus. Amém? Só é herdeiro das promessas de Deus quem é justificado em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, meu irmão? É um ponto fecha outro, tá? E pela misericórdia. Esse é um ponto que eu deixei por último, para que a gente pudesse, enfim, olhar para um aspecto um pouquinho diferente de tudo que nós estamos vendo até agora. Lucas, capítulo 18, versículo 14.
Diz assim, ó. Peraí. Tem que ler aqui, pai? Pode ler. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, Amém. e quem se humilha será exaltado. Amém. Tem muita gente esperando esse dia aí, né? Não é não? Amém? Eu acho que tem muita gente na nossa frente, hein? Amém, meu irmão, minha irmã? Você está esperando o dia dos humilhados ser exaltado, meu irmão? Se você é um das... Ó, você está junto, estamos juntos então, viu? Estamos todo mundo no mesmo barco, meu irmão. Esperando o dia em que os humilhados serão exaltados. Mas Ó, o aí... Vitor respondeu que tá aí, hein? Amém? Olha só, por que eu coloquei aqui pela misericórdia? Né? Porque nós não merecemos ser chamados de justos. Irmãos, vamos ser honestos. Se nós fôssemos depender da justiça em nós, para a nossa fé produzir alguma coisa, irmão, irmã, nós estávamos tudo lascado. Complicado coisa. Amém? Fala a verdade, minha irmã, meu irmão. Fala a verdade, você não é justo 100% como Deus. O Senhor diz assim, ó, acho que eu esqueci qual que é o texto, que fala assim, ó, na ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, irmãos, quantas vezes nós nos iramos? Quantas vezes nós produzimos a injustiça achando que estávamos certos, né? Amém? Imagina, meu irmão, quantas vezes você foi injusto com alguém e se depois você descobriu que você errou no seu julgamento, errou na sua, enfim, naquilo que você falou, e você não teve coragem de chegar naquela pessoa, mesmo que ela não soubesse, você não teve coragem de chegar na pessoa e falar assim: ô pastor, ô pastora, ô Carlos, me perdoa aí, porque outro dia, cara, eu estava falando com uma pessoa, eu falei mal de você, eu agi mal a seu respeito. Alguém já fez isso para você, cara? Que eu me lembro. É mesmo? Que coisa estranha em meio aos cristãos, né? Porque era para ser assim, né? Quando a gente descobrisse a nossa injustiça, nós deveríamos correr para ajeitar as coisas com os nossos irmãos. É o que a Bíblia diz, mas a gente não faz. E por que eu e você não fazemos isso? Porque nós não somos justos, meus irmãos. Amém? Porque só se humilhando diante de Deus. Olha que liberdade tão linda o Senhor nos deu, né? Ao invés de você de repente tentar consertar uma coisa e acabar piorando, você corre para Deus, como aconteceu aqui nessa parábola que Jesus contou. Jesus estava falando do fariseu e publicano, se não me engano, né? Amém? E aí eles estavam orando, né? E aí o fariseu falava assim: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse miserável, esse safado, né? Eu sou justo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí o publicano, olhando para ele, só falou assim, o publicano à distância, a Bíblia diz aqui no versículo 13 assim, mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Amém? E nesse exato momento, quando ele olha para o céu, dizendo a Deus: Deus, realmente eu sou imperfeito, eu sou um cara pecador. O próprio Cristo, meus irmãos, ele disse assim: quem saiu justificado dali? Aí os caras ficaram olhando para eles, né? E aí, o que a gente vai responder? E o Senhor falou assim: eu digo a vocês que esse homem saiu justificado. Amém? Amém. Pela misericórdia. Amém, igreja do Senhor? Amém. Eu vou falar uma coisa que eu quero que os irmãos não entendam mal, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas não tente ser justo exageradamente. Amém? Não tente ser justo pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio coração, sabe? Às vezes, fazendo justiça a um, você pode estar produzindo injustiça em outro. Amém? Você quer ver uma coisa, irmão, que não está no escopo do nosso estudo, mas o Senhor me deu um insight aqui, eu preciso compartilhar com você. Às vezes a pessoa toma a frente de uma suposta injustiça na vida de alguém e arruma briga e bate de frente com pessoas
e bate de frente com o ministério, né? E bate de frente com os irmãos da igreja, e aí lá depois, lá na frente, você vai descobrir que você estava errado. Né? Você entende o que eu quero dizer, pastor Ivan? Entendeu, Carlos, o que eu quero dizer? Sim. Tentando produzir justiça, você acabou sendo injusto, eu acabo sendo injusto com todo mundo. Aí eu te pergunto, onde é que está a justiça nisso? Amém? Amém? Amém. Todo mundo entende. Então, o Senhor Deus só compactua com aquilo que é justo, né? Tente imitar a Cristo. Se você produzir o teu caminho conforme a diretriz do Espírito Santo, aquilo que a palavra te ensina, você não vai produzir injustiça na vida de ninguém. E aquilo que não cabe a você julgar, deixe nas mãos de Deus. Amém? Outro dia eu estava ministrando aqui para os irmãos, acho que foi na quinta-feira, sobre você não ser o motivo do tropeço do teu irmão. Amém? Pensa nisso, meu irmão. Às vezes a pessoa tentando produzir a sua própria justiça pode fazer outra pessoa tropeçar. Deixa Deus cuidar. Amém? Quando a Bíblia fala, o justo vai viver pela fé, está falando da fé em Cristo Jesus, da nova vida, da nova criatura. Não está dizendo que a tua fé deve ser uma fé mágica. Amém? Aquela fé que faz assim, ó, estala o dedo e pum, os milagres acontecem. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos entendem isso? Amém. E por que eu estou falando isso para você, meu irmão, minha irmã? Não é para te desanimar, não é para te entristecer. Pelo contrário, é para dizer para você: não desista, não desanime, não se sinta desamparado se você orou por algo e aquilo não aconteceu no momento que você esperava ou da forma como você queria. Amém? A tua fé não é mágica, a tua fé é em Cristo Jesus. Amém? É isso que nos dá a nova vida nele e que nos vai levar até o céu. As outras coisas serão acrescentadas à medida em que nossos dias forem passando, à medida em que Deus tiver misericórdia das nossas vidas, à medida em que o Senhor quiser fazer algo em nossas vidas. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Será que ninguém nunca perguntou para você por que Deus fez um milagre na vida de um e não fez na vida do outro? Será que ninguém nunca te fez essa pergunta? Né? E às vezes a gente fica sem resposta, não fica, Carlos? Não sei, cara. Eu me lembro quando eu era um pastor menos experiente, tinha menos tempo de casa aqui, eu ainda me preocupava e ficava desesperado querendo responder, sabe? Meu coração ficava aflito. Eu falava: meu Deus, eu preciso dar uma resposta para essa pessoa. Até que um dia o Espírito Santo de Deus me ensinou, falou assim: você não tem que falar nada. Você tem resposta? Não, então fica quieto. Simples assim. Amém? Né? É que nem eu falei para uma pessoa, eu falei: olha, pastor, eu queria que essa dor parasse. Aí você vira para a pessoa e fala assim: você me desculpa, mas essa dor vai doer. Amém? Essa dor vai passar, ela vai continuar aí durante um tempo, mas uma hora vai passar. Amém, igreja do Senhor? Mas enquanto não existe o remédio para a dor, deve-se existir o amor. Amém? Amém. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Amém. Porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo sofre, Amém. tudo suporta. Amém? Quando não existe remédio para a tristeza, deve-se existir o amor. Amém. Porque às vezes a tristeza vem por conta de uma injustiça que o homem produziu na sua vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés dele produzir uma vingança, Ele levanta pessoas para te amar. Amém. Amém? Porque Ele sabe que é muito mais importante você ser levado adiante pelo amor do que ter um momento de vingança que você pode se arrepender lá na frente. Ó, o Vitor está falando que já te fez essa pergunta. É mesmo? É verdade. Então, amém? É por isso. Porque nem tudo é exatamente como nós queremos, amém, igreja do Senhor? Amém. Mas tudo conforme o nosso Deus quer, né? Uma vez eu compartilhei uma coisa com os irmãos. Até teve um irmão que falou assim: ô irmão, que isso aí, cara, que você postou no seu Facebook? É que eu postei uma frase de uma banda, uma música de uma banda secular, uma banda do mundo, como dizem, né? Que fala assim que
A vida é como a mãe que obriga os filhos a comer os vegetais porque sabe que é bom, né? Aí eu falei, meu Deus, é verdade, né? O amor de Deus é como a mãe, né? Isso porque eu não quis falar da outra frase, mas eu vou falar. A música fala assim, que a vida é como a mãe que apanha do pai e faz os filhos comer vegetal porque sabe que é bom, sabe? O amor de Deus é igual esse que faz a gente comer o vegetal, mesmo você falando que não gosta. Ah, Senhor, eu não gosto. Abobrinha de novo, Deus, eu não gosto, né? Amém? O que você quer? Você quer carne, né? Não é? Amém, igreja? Amém. Senhor, eu quero carne, não quero abobrinha, né? Mas aí Deus fala, não, mas é bom para você. Amém. Amém, igreja do Senhor? Porque o meu justo viverá pela fé. E se a minha fé em Cristo Jesus me diz que tem dias em que você vai ter que comer pão e água, você tem coragem? Amém? Quantos entendem o que eu estou querendo dizer nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Porque é a palavra de Deus que diz, meu irmão, nesse exato momento tem missionários, irmãos nossos, escondidos no meio do deserto para não ser morto, meu irmão. E tem gente querendo escolher qual é o carro novo que vai comprar no fim do ano. Nesse exato momento tem crentes, talvez do lado da tua casa. Não vou nem falar no Oriente Médio, na África, porque eu sou meio avesso a esse negócio, sabe? Não, tem pessoa que quer fazer missões, né? Ah, eu quero ir na África, eu quero ir nos Estados Unidos, que eu conheço crente que vai fazer missão nos Estados Unidos, em Orlando, sabe, irmãos? Lá onde tem a Disneylândia. Então, você quer fazer missões, irmãos? Você quer fazer missão? Começa a missão dentro da tua igreja. Olha para o lado, porque o justo vai viver pela fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus nos ensina que se nós vermos o nosso irmão em dificuldade e não o ajudamos, nós não temos fé, porque a nossa fé é morta. Amém, igreja do Senhor? É isso que a palavra de Deus diz. O Tiago escreveu lá com raiva até de repente do Paulo, porque o Paulo foi quem falou que nós temos fé e é pela graça que nós vivemos, pela fé. E o Tiago falou, não é só pela fé não, é pelas obras também. Mas esse é um outro debate, tá, meus irmãos? Esse é um estudo que a gente vai fazer um outro dia. Mas é mais pura verdade, meu irmão. Você quer viver pela fé? A fé é você saber quem são as pessoas que sentam do teu lado na igreja, qual o nome delas, onde elas moram, como é a situação delas, se elas têm algum parente doente em casa. A fé, meu irmão, é você saber qual é a situação do caixa da tua igreja, sabe? A fé é você saber qual é a situação do irmão, da irmã idosa, que não pode estar vindo na igreja no tempo aí da pandemia, que não vai poder passar por aquela porta ali. Você sabe como ela está, meu irmão? Você sabe como ela está? Você perguntou para alguém se ela está viva? Se ele está vivo? Amém? Amém. E tem gente achando que viver pela fé é fazer voto, dar dinheiro, né, cara? Que vai receber em dobro, que vai receber prosperidade. Não, meu irmão, viver pela fé é viver conforme Cristo viveu. Amém? E Cristo ensinou melhor do que ninguém o amor. Amém, igreja do Senhor? O justo vai viver pela fé, e viver pela fé é fazer as mesmas coisas que Cristo fez. Amém? É multiplicar o teu pão, é multiplicar o teu amor. É se você não tiver uma cura para fazer, se você não pode fazer uma cura na vida de alguém, você cura pelo menos a alma dela. Amém? Ô pastor, como é que cura a alma? Vai lá e fala para ela que ele não está sozinho, que ela não está sozinha. Amém? Vai lá e fala para ela que existe um Deus. Amém, igreja do Senhor? Quantos dos nossos irmãos não estão precisando hoje que alguém entre na sua casa e diz assim, ó, existe um Deus por você? Amém? Todo mundo entende isso em nome de Jesus? Nosso horário está acabando. Aleluia. Bom, e tem mais um versículo para finalizar nosso estudo de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados. Olha o justo aí. Amém, igreja? Quem é o justo?
como agora fomos justificados por seu sangue, amém? Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se você entendeu o que eu li, entendeu esse versículo, você vai dar um glórias a Deus, bem forte na sua casa, em nome de Jesus, porque você descobriu que você é justificado pelo sangue do Cordeiro. E por ser justificado pelo sangue do Cordeiro, você está livre de viver a ira de Deus. Meu irmão, minha irmã, quão bom é saber que ao invés de estarmos sendo julgados por Ele, na verdade nós estamos sendo justificados por Ele. Amém, igreja do Senhor? Existe uma grande diferença entre ser julgado e ser justificado, porque o julgado ainda está correndo o risco de receber uma pena, de receber uma punição, mas o justificado está liberto dos seus crimes e de suas culpas. Amém, igreja do Senhor? O Senhor está dizendo aí que agora que fomos justificados pelo seu sangue, nós estamos libertos da ira de Deus. Meu irmão, o justo vai viver pela fé, livre de passar pela ira de Deus. Amém? Quantos entendem isso? E eu reafirmo e reforço a palavra que foi ministrada domingo aqui na nossa igreja, quando o Espírito Santo de Deus falou com a igreja: deixa o Senhor quebrar você como o vaso do oleiro, porque não vai doer. Amém? Glória a Deus. Deus refaz o vaso sem dor, ainda que fique uma marquinha, mas essa marquinha é só para contar a história, viu, igreja do Senhor? Porque o que importa é o que vai dentro. Amém? Amém. Se você entendeu isso nessa noite, você vai viver pela fé agora, em nome de Jesus. Amém? Com a sua cabeça erguida, com o seu peito cheio de esperança em Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Amém? Com seu coração firme nas promessas, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos feitos herdeiros. Amém? Herdeiros das promessas de Deus. Você não precisa fazer nada para alcançar uma promessa de Deus, se você já foi justificado. Amém? Você só precisa continuar seguindo adiante, fazendo aquilo que Deus te propôs. Aquilo que chegar na tua mão, faça com toda a tua força, com todo o teu empenho. Deus vai te abençoar nisso. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra, esse é o nosso estudo de hoje, é a nossa exegese de hoje. Deu para entender, Carlos, o que é o justo viver pela fé? Amém? Então, se você acha que o justo que vai viver pela fé é aquele cara que faz o voto, que lá na TV, que pede dinheiro do carnezinho, sei lá o que, meu irmão, você está enganado. O justo é aquele que Cristo fez justo. Amém? Vamos todos orar juntos e encerrar nossa transmissão em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Secou a garganta aqui já, tanto falar. Eu falo demais, né, irmãos? Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê graça. Que Ele volte para você o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém.